Tá vendo? Você tá aí, Ana? Ana, tu tá me vendo? Ana, tu tá me vendo? Ô, Ana, você tá ouvindo, Ana? Pessoal, quem tá aí, vai dando uma boa noite aí que eu tô tentando conectar com a Ana aqui. Todo mundo tá vendo a gente perfeitamente? Pode falar, Ana, fala alguma coisa. Vamos ver. Vamos ouvir. Você me escuta? Me escuta? Você tá me ouvindo, Ana? Pessoal, eu vou pedir para Ana fazer um comentário e eu preciso que vocês vão comentando aí se vocês estão ouvindo perfeitamente, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão ouvindo a Ana, tá bom? Ana, você pode falar aí que a gente tá. Só um minutinho que deu um problema aqui, vamos ver. Olá. Olá, agora estou te ouvindo. Você tá me ouvindo agora, Ana? Agora estou, tudo bem? Ah, boa noite. Eu já estava preocupado, já eu encerrei aqui, voltei. Eu falei, ué, será que ela não vai me ouvir? Agora entrou, agora entrou. E aí, Ah, certo por aí? tudo certinho, tudo certinho. Ó, eu vou pedir assim o seguinte: você tá vendo? Eu te enviei a foto aí como eu tô te vendo, certo? Aham, acho que sim. Você tá no Facebook ou você tá na plataforma aí que eu te enviei a foto? Você tá me vendo também? Eu abri pelo Facebook, mas eu estou na plataforma. Ah, entendi, entendi. Eu vou pedir para você, então, no seu Facebook, você deixar o som, o seu som ali no vídeo desativado, porque senão pode fazer aquele eco, né? Sim, o seguinte, eu te enviei a foto aí como eu tô te vendo, certo? Aham, acho que sim. Você tá no Facebook ou você tá na plataforma aí que eu te enviei a foto? Você tá me vendo também? Eu abri pelo Facebook, mas eu estou na plataforma. Ah, entendi, entendi. Eu vou pedir para você, então, no seu Facebook, você deixar na plataforma, não no Facebook, tá? Ali no vídeo desativado, porque senão pode fazer aquele eco, né? Sim, o seguinte, eu te enviei a foto aí como eu tô te vendo, certo? Pessoal, vai passando aí, vai dando um alô, ver se o áudio tá legal. É a primeira vez que eu e a Ana faz esse tipo Eu abri. de transmissão. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês vão falando
vocês vão dizendo para mim de que cidade... Ana, você está me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo. Aham, tá dando um pequeno delay, mas eu tô te ouvindo. Tá dando um delayzinho. Tá, E só que assim, eu vou pedir para você ficar só na plataforma para a gente não dar esse delay, entendeu? tá ok, tá ok. Tô na plataforma, tá tranquilo. Beleza, então. Ó, seguinte, pessoal, vocês vão ver se está aparecendo aí agora. Eu deixei uma pergunta para vocês falarem da cidade da onde vocês são. Vocês estão ouvindo perfeitamente eu e a Ana. A Ana já, pelo jeito aqui que eu estou percebendo, eu estou conseguindo ouvir perfeitamente a Ana. Ana, dá um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo ok? Vai respondendo aí, pessoal, que eu vou querer ver se está tudo bem, se todo mundo está ouvindo. Você consegue acompanhar melhor aí o que as pessoas vão colocando, né? Isso, se alguém fizer alguma pergunta ou for entrando, vai aparecendo aqui para mim, tá, Ana? Aqui Tá ok. pelo o aplicativo aqui que a gente está usando, tem 4 pessoas assistindo. Então vamos lá. Pessoal, eu deixei aí rapidinho a primeira questão da onde vocês são, se vocês puderem comentar da onde vocês estão assistindo, vai comentando. É um prazer ter vocês aqui, tá? Eu sou professor e palestrante nas áreas de neurociência e psicologia aplicada, e hoje é um dia muito especial, é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aí eu fiz um convite para essa minha amiga, colega e profissional, colega de mestrado, amiga de mestrado, que é a Ana Artigas. Ela vai falar um pouquinho sobre a inteligência relacional, principalmente para vocês mulheres, porque ela trabalha muito com isso nas suas palestras, nas suas consultorias, e é interessante que vamos trazer várias reflexões de como a Ana enxerga o comportamento das mulheres no sentido de autoestima e autoconfiança. Tá bom, Ana? Faz uma breve apresentaçãozinha aí, rapidinha, sua. Ok, é isso aí, pessoal. Nós somos amigos de mestrado, né? A gente conversa e troca algumas informações de vez em quando. Acho que a gente tem aprendido um pouquinho aí um com o outro e com todos os nossos colegas de mestrado. Eu sou psicóloga de formação, escritora do livro Inteligência Relacional. E, além de falar para mulheres, eu falo muito sobre inteligência relacional e como as pessoas devem se conectar umas às outras para que a gente traga mais sucesso, mais resultado, para que a gente consiga, afinal de contas, juntar habilidades e, junto com isso, ter resultados melhores, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? E é interessante, porque, assim, dei bastante palestra essa semana, conversei com várias mulheres, hoje a gente encontrou um número gigantesco de posts aqui, né? De todo mundo mandando para todo mundo, falando sobre mulheres, mas eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre isso e debater, porque ainda acontecem coisas que, em algumas situações, a gente questiona, né? E a gente fica pensando, puxa, será que é isso? Será que as mulheres estão se posicionando de um jeito bacana? Será que a gente tem ainda algumas coisas para conquistar? Como é que isso acontece? Como é que isso vem acontecendo na evolução da humanidade, né? Então, eu achei muito bacana o teu convite para a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Então, legal, Ana. Nós tivemos, pessoal, só para vocês entenderem, tivemos um encontro rapidinho antes, fizemos uma breve introdução do assunto, eu e ela, para ver o que nós poderíamos abordar. E aí chegamos a um consenso de... A Ana achou interessante, eu também achei interessante, essa questão da autoestima e da autoconfiança. Nesse sentido, eu queria que quem estiver assistindo me explicasse nos comentários, mais ou menos, se você acredita ser difícil manter a autoestima, o que precisa fazer para manter a autoestima. Ô, Ana, relata um pouquinho essa questão da autoestima no sentido do que você sente pelas mulheres quando você fala de autoestima. Inclusive, você me disse que iria dar uma palestra agora, antes de fazer esse encontro, esse bate-papo, né? E qual essa insegurança, o que a mulher sente, tanto no meio profissional quanto no meio pessoal, com os familiares? O que você sente? Então, a gente até estava conversando sobre isso há pouco tempo, e também eu vi nos próprios debates de Whats, né, e o próprio debate de neuromarketing aqui, de neurociência, a gente viu algumas coisas também. Bem, na realidade eu vejo o seguinte, ainda é, ou sempre foi, na verdade eu acho, dever da mulher
se posicionar de uma forma bacana e acreditar um pouco mais em si mesma, né? O que eu acho que acontece é que no decorrer dos anos, e isso vem da história da humanidade, a mulher acabou ficando muitas vezes dependente dos homens em algumas situações. Desde lá do tempo da caverna, quando o homem saía para caçar e ela ficava cuidando da prole, né, junto com outras mulheres ou com outras pessoas da tribo, com as crianças, era mesmo dever da mulher educar seus filhos, cuidar deles, protegê-los, enquanto o homem caçava. Isso é uma questão básica da história da humanidade. Certo. Com o decorrer do tempo, a mulher foi, depois da Revolução Industrial, né, que levou alguns anos para que isso acontecesse, a mulher foi entrando no mercado de trabalho e conquistando, sem dúvida nenhuma, o seu espaço. Claro que, quanto mais experiência a gente tem numa determinada área, mais hábil a gente fica, certo? E com isso, a gente também foi ganhando espaço e foi se tornando expert em alguns assuntos. E de uns anos para cá, inclusive, se a gente entrar nas universidades, ou mesmo nas pós, ou no mestrado, a gente vê um número muito grande de mulheres. Da mesma forma que a gente também tem visto muita mulher em cargos bacanas, né? Tanto em funções como autônomas, como de líderes, a gente tem visto. Mas as discussões ainda geram muito em função do, será que mulher ganha mais do que homem? Será que mulher acredita em si mesma? Será que a mulher dá conta do seu potencial? Será que ela se vende? Será que ela defende seu ponto de vista? Vejam, a gente ainda tem um tempo menor do que os homens dentro desse espaço. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos capacidade, habilidade e até fluência para fazer. Né? E aí, até há pouco tempo atrás, uma amiga minha fez um comentário aqui no WhatsApp, puxa, mas eu acho que ainda é um entrave, as mulheres ainda não se posicionam dessa forma. Então, realmente, vai da gente acreditar um pouco nisso. Essa questão da autoestima, se reforçar, acreditar, buscar o seu desenvolvimento pessoal, brigar de igual para igual quando precisa, né? Porque também eu acho que é outra questão que a gente tem que ver aí, né, Milan? Algumas coisas são diferentes entre homem e mulher. Como a questão física, algumas questões hormonais, a própria estrutura, né, da gente, a biologia, a química, tem algumas coisas diferentes. Agora, isso não quer dizer que as nossas habilidades não possam ser desenvolvidas. E, inclusive, o que eu brigo muito e o que eu acredito muito é que a gente não tem que ficar dizendo quem é melhor ou quem é pior, né? Quem está se destacando ou quem não está. Mas, sim, como que a gente pode unir forças? Como que a gente pode, então, fazer com que essas habilidades se somem e que a gente possa trazer resultados, independente de serem homens ou mulheres? Eu acho que isso ainda é um entrave e as pessoas ficam numa competição que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Veja que interessante, pessoal. Isso que a Ana está falando é muito importante. É claro que isso incomoda, isso atrapalha, e não devemos deixar que vocês, principalmente mulheres, porque quanto mais a gente estuda a psique, a mente humana, no sentido tanto da neurociência, o sistema nervoso central, quanto da psicologia comportamental, da economia comportamental, da biologia, é fato que ainda existe um grande, entre aspas, um machismo nessa questão de cargos, do que a Ana falou, dentro, por exemplo, do mundo corporativo. Isso é evidente. E diferenças salariais também. A Ana tem uma vasta experiência nesse sentido, e ela conhece mulheres, principalmente, que sofrem esse tipo de, vamos dizer, preconceito salarial. Só que a grande diferença foi esse ponto que a Ana bateu, que eu achei muito interessante, e eu admiro quando ela bate nesse ponto, que é essa questão de que não ficar essa comparação do que o homem está aqui, a mulher está aqui, ou a mulher se igualar ou ser superior que o homem, mas sim criar essa conexão de que homens possuem habilidades em que a mulher, em alguns casos, não conseguem ter. Mulheres possuem habilidades que muitas vezes os homens não conseguem ter. Quando você consegue entrar em linha e manter essa conexão, seja onde você trabalha, a equipe que você coordena, se você é líder em alguma empresa, se você é professor ou professora em alguma escola, se você é mãe dentro de uma família, mãe solteira dentro de uma família, cuidando dos filhos, você consegue trazer um maior reflexo para a maneira como você, não só como você se enxerga,
mas a maneira como você toma as suas atitudes em relação a outras mulheres, aos outros homens, e, consequentemente, na maneira como você trabalha em sociedade. Que aí vem um ponto interessante que a Ana ressaltou ontem. Foi ontem ou foi hoje que a gente fez o encontro, Ana? Foi ontem? Foi ontem, acho que foi ontem. E essa questão da mulher ter algo que é muito raro os homens terem, que é essa questão de que quando elas estão em um momento mais infeliz, mais deprimido, mais para baixo, essa questão de como ela mesma se julga, porque lembre-se, quando falamos de autoestima, estamos falando da capacidade que até hoje sabemos então, nós seres humanos possuímos, que é pensar, raciocinar e refletir sobre nossas ações. Perfeito. Então, a partir do momento que você consegue enxergar isso, essa autoestima, ou seja, refletir sobre você, os seus valores, como você está, você consegue ter uma vida, vamos dizer, não mais feliz e nem menos triste, um certo buscando equilíbrio nisso. E a mulher consegue fazer isso na questão do desabafar, por exemplo, com as amigas, está precisando de alguma ajuda, ou liga para ela, você pode passar a pegar meu filho? Inclusive, foi um exemplo que a Ana me deu, que eu achei muito interessante. E nós, homens, não temos essa habilidade de se envolver com os outros homens, por muita questão, às vezes, de ego, né, Ana? Às vezes, ter medo de se mostrar para o amigo. Isso é alguma coisa interessante. Exatamente, e assim, a gente até brincou ontem, né, eu falei, a mulher não fica intimidada de ligar para a vizinha e dizer, olha, hoje eu não consigo pegar o fulaninho na escola, você me ajuda, você traz ele para mim, né? O homem vai dizer, putz, o cara vai achar que eu sou gay, que eu tô ligando para ele para pedir ajuda. Exato. Algumas fantasias que acontecem às vezes, ou não, eu tenho que dar conta do recado, porque como assim, né? Ou ele sobrecarrega daí a mulher porque não tem coragem de pedir ajuda. Enfim, então eu acho que tem várias coisas aí que acontecem, eu tenho estudado muitos relacionamentos humanos, eu acho que tem muita coisa que acontece que ainda é diferente por uma questão cultural. Exato. Agora, é interessante porque eu tenho um amigo pediatra, né, que convive bastante com a gente, e uma das coisas que ele falou esses dias que ainda é muito menor o número de homens que levam filhos para ele, né, para o pediatra no médico, mas já aumentou de um tempo para cá. Antigamente, no máximo, ia o casal ou sempre as mães. Hoje em dia já tem pais levando filhos no pediatra. A gente vê de manhã cedo um monte de pai deixando criança na escola, um monte de pais pegando crianças na escola. Antigamente isso não era muito possível, né? Da mesma forma... É interessante você falar isso, porque, por exemplo, como eu trabalho na questão também de educação, a gente fala reunião dos pais, mas na verdade acaba sendo reunião das mães, porque só vai mãe. A maioria das vezes, exato. A maioria das vezes. E é algo que faz parte do processo de aprendizagem do próprio filho e o relacionamento, o vínculo afetivo entre o pai e a mãe e o filho. Essa educação, esse processo de desenvolvimento educacional que o filho tem que ter. Exatamente. Agora, por outro lado, a gente também vê pais dentro de casa ajudando as crianças a fazer lição, né? O meu sócio lá da empresa comentou ontem, ele é matemático, e ele falou, não, matemática sou eu que faço lição com eles em casa. Ela fica me esperando para fazer a lição de matemática, né? Eu acho legal, eu acho que aí é que entra realmente a participação. A divisão de tarefas, uma coisa realmente mais equilibrada, que é o que a gente fica batendo e brigando e colocando, né? Já está diferente. Sim, sim. Essa questão é interessante você abordar, Ana, dessa questão do equilíbrio nas tarefas, por exemplo, dentro de casa, é que também não no sentido de padronizar a tarefa. Só deixa eu ver aqui que tem um comentário. Deixa eu ver. A Débora, boa noite, Débora. Fala de onde você é, Débora, por favor, para a gente só saber com o que a gente está falando. Temos 4 pessoas aqui online, agora 3. E essa live aqui, Ana e pessoal que está aí, ela vai ficar gravada, então eu não sei o horário que você vai estar vendo essa live. Então, se você tiver alguma dúvida, vai respondendo, vai perguntando nos comentários. Ou você pode daí perguntar diretamente para a Ana, vai ter o Facebook dela aí, você entra direto em contato com ela, sem problemas, né, Ana? Claro, tô aqui para isso, tranquilíssimo. Você pode enviar um comentário para a Ana, me envia em inbox também um comentário, para a gente poder cada vez mais debater esse assunto, tá bom? Só deixa o seu comentário aí da onde você é, Débora, boa noite, viu? Então, voltando a esse assunto, Ana, essa questão de você dividir as tarefas é legal porque, não no sentido de você padronizar, por exemplo, não, o homem não pode lavar a louça, o homem não pode cuidar dos filhos, mas sim esse trabalho em conjunto, ele é muito importante, principalmente a mulher conseguir controlar isso
E aí você pode estar pensando, você mulher que está assistindo, mas, Matheus, é muito fácil você falar no sentido de saber ter essa divisão e conversar, porque você é homem. De fato, eu jamais irei sentir o que uma mulher passa quando é, por exemplo, ignorada pelo marido, pelo esposo. Ou vocês, mulheres, cada uma de vocês, mesmo tendo problemas em casa, jamais vocês irão perceber, ter a mesma sensação de que uma dor que você sente é igual a outra. Por quê? Porque você não sabe das experiências que essa outra sua amiga ou a pessoa que trabalha com você passou, os traumas que ela viveu. E isso pode influenciar a autoestima. Por exemplo, eu anotei aqui, os traços de personalidade, Ana, pode influenciar no comportamento, na autoestima da mulher ou na autoestima do homem, né? As experiências da infância podem influenciar o comportamento que você tem, a maneira como você enxerga os seus comportamentos durante o dia a dia. E o feedback das outras pessoas, porque é muito comum, Ana, por exemplo, dentro do ambiente corporativo, principalmente das mulheres, às vezes, elas, não sei o departamento onde elas trabalham, mas, por exemplo, pode ter ela só trabalhando, outra mulher, e muitas vezes 10 homens trabalhando em volta. E aí a maneira como ela se veste, às vezes ela quer se sentir bem, mas os homens acabam se sentindo incomodados, mas tá aí, ó o jeito que a Ana vem trabalhar, né? E isso acaba sendo um incômodo. E, na verdade, você não precisa enxergar isso como incômodo. Porque, e aqui eu estou falando no sentido de ter o bom senso da maneira como nós, homens ou mulheres, se vestem no ambiente de trabalho, isso é fato. Mas no sentido de que, muitas vezes, a mulher pode se sentir para baixo, né, Ana? No sentido do local de trabalho, na maneira como ela recebe o feedback das outras pessoas, porque, muitas vezes, existe a ignorância masculina de como vai julgar a mulher. Exato. E é interessante porque, assim, agora há pouco, a gente também conversou um pouco sobre isso, e as palestras que eu dei essa semana, de que é difícil encontrar diferença salarial dentro das empresas, que a maioria está tentando lidar com isso de forma igualitária, mas não é 100% assim. Infelizmente, não é, né? Eu já acompanhei outras coisas e tive, inclusive, uma experiência pessoal de um homem que tinha mais ou menos a mesma posição que eu, que entrou na empresa depois de mim e que, na realidade, teve um aumento mais rápido do que eu. Olha só. Né? Aí eu fui lá, me posicionei, briguei, me defendi, tentei explicar a situação e a coisa conseguiu, eu consegui equilibrar. Mas realmente não é sempre assim que acontece. E há pouco tempo atrás, eu tive num evento na Filadélfia, onde a gente discutia o posicionamento das mulheres no mundo do trabalho, e várias empresas multinacionais americanas, e ainda tinha mulher reclamando disso. E pior, nos Estados Unidos é mais complicado ainda, porque aqui a gente ainda tem ajuda, né, de secretárias do lar, das pessoas que às vezes não estão todo dia na nossa casa, mas que vêm para fazer limpeza. Nos Estados Unidos é 150, 200 dólares por hora, alguém que vem te ajudar para a limpeza. É muito caro, né? Você acredita que nos Estados Unidos, Ana, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, essa questão de como ainda é visto o trabalho do homem e da mulher, existe ainda um grande gap, uma grande diferença nisso? E assim, é um país, né, tido como um país desenvolvido, e a gente ainda vê essa diferença. Por exemplo, tem muitas mulheres que chegam em casa cedo, porque as crianças vão para aula cedinho, almoçam na escola e voltam lá por 3h30 da tarde, né? Enquanto crianças ainda. Depois elas acabam ficando, às vezes, até um pouquinho mais tarde. Mas elas voltam às 3 da tarde e tem muita mulher que trabalha até às 4 e vai para casa. Né? Às vezes até continua trabalhando em casa, mas porque não tem com quem deixar os filhos. Exatamente. É muito comum isso lá. E é difícil ver um homem fazendo isso lá. Às vezes acontece, mas não é uma coisa muito comum. O mais comum é o fato mesmo da mulher voltar para casa e ter essa, entre aspas, obrigação de cuidar dos filhos, né? Exato. É proibido deixar menor de idade sozinho em casa. Não pode, né? O conselho tutelar bate na tua casa se ele souber que tem uma criança sozinha em casa. Aqui no Brasil faz-se mais isso. Tem gente que deixa criança em casa com 9, 10 anos. Nos Estados Unidos, se fizer isso, é preso. Não pode. Então, tem uma série de questões que, às vezes, as pessoas não levam em consideração ou não passaram por isso ainda, ou acham que tá melhor. Claro, está melhor, mas ainda a gente tem muito para evoluir. Infelizmente, a gente tem muito para evoluir. Veja que interessante, Ana. Isso aí que você está falando, a gente está comparando, pessoal, que está chegando agora,
A gente está abordando um tema no sentido da autoestima, no sentido do campo de trabalho, principalmente aí no mundo corporativo, lá fora, como, por exemplo, um exemplo que a Ana citou, no sentido dos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, onde que ainda é vista essa grande diferença entre o sexo, onde que a mulher tem que voltar mais cedo em casa, porque não pode deixar filhos menores aí dentro de casa, porque pode ser preso, os pais podem ser presos, né? Então, isso ainda é muito rígido. Mas voltando agora um pouquinho aqui à nossa realidade, no sentido da autoestima feminina, no sentido da mulher, Ana, eu tenho uma pesquisa aqui num livro que eu estou lendo, que é relacionado a que existem várias evidências que estão sendo corroboradas a terapia cognitiva comportamental na questão de tratamentos como autoestima, ansiedade e depressão, certo? E uma das coisas interessantes que eu achei aqui, nessa questão da autoestima relatada no livro, que é a questão do condicionamento social. Não tem a ver com condicionamento freudiano, no sentido de ser condicionado, ou de Skinner, né, naquela questão de você ficar repetindo um ato para que você possa ter uma certa recompensa. Mas o sentido do condicionamento social aqui, Ana, que eu achei interessante, eu quero saber a sua opinião, é as crenças. Isso tanto para homem como para mulher, mas vamos puxar para o lado da mulher. As crenças, as cognições negativas, e aqui podemos falar de cognições no sentido do quê? Cognições, basicamente, é a soma de pensamentos mais a soma de sentimentos. E isso, ao torno do dia, mulheres, pensamentos e sentimentos, eles vão se alternando e, ao mesmo tempo que eles se alternam, eles vão se alterando. Então, um vai influenciando o outro. Isso é constante no dia a dia de todo mundo, de todos. Mas o problema é quando você acaba caindo em crenças sobre o seu desempenho, em crenças sobre relações sociais e interações e sobre as aparências. Em que sentido? Olha que interessante, Ana. Essa crença sobre desempenho é quando ela faz uma determinada tarefa e, por exemplo, recebe um outro feedback de uma pessoa falando, olha, Ana, esse seu trabalho que você fez não foi legal. Então, ela começa a ter crenças autoderrotistas que ela mesma começa a se avaliar e falar, meu Deus do céu, eu não sirvo para nada. Tudo que eu faço é um fracasso. E aí ela vai para outro problema da psique humana, que é a rotulação. Ela começa a se rotular de que ela não é capaz de fazer mais nada. Certo, Ana? Sim. E aí tem uma outra questão que eu acho importante a gente considerar, até dentro da neurociência, que o que que o nosso cérebro, ele vai criando caminhos sinápticos, né, vamos dizer assim, que os neurônios se encontram e criam reações que a gente sabe e dá o nome disso de sinapse, certo? Quando a gente começa a pensar coisas negativas e quando a gente começa a fazer caminhos ruins, pensando que a gente não tem capacidade, ou que a gente não vai conseguir, que as coisas são difíceis ou que são complicadas, a gente vai estabelecendo um padrão, uma norma de pensamento negativo. Certo. A norma cria padrões. E a gente começa a sentir, e isso torna-se uma coisa repetitiva, que pode levar à depressão, à síndrome do pânico, à falta de autoestima, né? A gente começa a se menosprezar, enfim, e vai criando caminhos de repetição que vão nos levando a essas coisas ruins. Mas a boa nova é que isso pode ser mudado. A gente pode fazer caminhos diferentes e a gente pode começar a pensar diferente, até essa função da autoestima, de acreditar mais próprio, de pensar em coisas mais interessantes para as nossas reações, para o que a gente tem de bom para oferecer, e trocar essas sinapses, e trocar esse padrão de comportamento, né? Então, a neurociência também explica isso, não é só uma questão emocional, é a junção de coisas, como você falou, é a forma como a gente pensa, a forma como a gente reage, a forma como a gente sente, e que a gente pode ir fazendo mudanças químicas, físicas, emocionais, e ir criando outros caminhos para fazer essa mudança de padrão. Veja que interessante isso que a Ana comentou, pessoal. Só deixa eu ver aqui que o pessoal está começando a comentar. A Sidneia está participando aqui, ela colocou assim, autoestima é um fator importante nas relações humanas. Não sei se você está conseguindo ver o comentário, você está conseguindo ver o comentário na tela aí, Ana? Acabei de ver aqui, aham. Certo? Então, realmente, isso que a Sidneia está falando é algo muito importante. E aqui eu ressalto uma importante diferença, tá? É importante a gente saber separar essa questão da autoestima, não é sinônimo de autoconfiança. Por exemplo,
você pode ter uma autoconfiança no seu trabalho, numa tarefa que você é direcionada para você fazer, ou seja, você já tem uma certa habilidade, você já tem um certo conhecimento naquilo. Mas isso não significa que você tem uma autoestima para aquele dia ou um humor para aquelas semanas que você está tendo, que de fato tornam você enxergando você de uma maneira positiva. Então, é muito interessante isso que a Sidney falou, porque isso pode transformar, no sentido, quando você tem uma autoestima, Sidneia, ou quando você tem uma autoestima, Ana, quando você tem uma autoestima, Débora, o pessoal que está assistindo, isso vai te potencializar para aquilo que a Ana acabou de falar. Você acaba saindo de uma espiral negativa, podemos chamar de uma espiral negativa, ou seja, acontece uma coisa ruim, mas por trás disso, dos bastidores, também aconteceram coisas boas. Mas você fica hiperfocado apenas nas coisas ruins. E aí esse ciclo, esse espiral vai apenas rodando dentro de coisas negativas. E você acaba esquecendo as coisas positivas. E aí você cai em um outro viés cognitivo, que nós chamamos na psicologia e na neurociência afetiva de excessiva necessidade de aprovação, Ana. E a pessoa vai buscando provar algo que, na verdade, ela já é boa, só que por causa de um pequeno comentário, ela só focou naquilo, ela ficou hiperfocada naquilo, e isso acaba refletindo nas crenças, potencializando as crenças negativas que ela possui. Isso. E eu acho que aí a gente também pode falar de crenças limitantes, né? Que também não é só da mulher, os homens também têm suas crenças limitantes, mas que se a gente não parar para pensar em coisas ruins que foram colocadas na nossa cabeça, ou que em algum momento da vida, sabe-se lá qual, a gente começou a acreditar, isso vai se repetindo, e a gente tem que realmente quebrar esse padrão, né? Porque as crenças limitantes são coisas que vão sendo colocadas como, por exemplo, você não serve para nada, olha como você é desorganizado ou desorganizada, puxa vida, você é um relaxo mesmo, você não consegue ir bem na escola. São coisas que a gente vai ouvindo, às vezes, no decorrer da vida e que a gente vai guardando. Exatamente, isso vai marcando. Inclusive, eu vou ver se você está vendo aí, Ana. Eu vou mostrar agora aqui. Você está me ouvindo, Ana? Tô, aham. Está me ouvindo, né? Eu vou mostrar aqui para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. É uma pequena perguntinha aqui para o pessoal. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo adicionar. Não. Calma aí. Só um minuto, pessoal. Aí, ó. Qual o pensamento negativo? Você está conseguindo enxergar aí, Ana? Uhum. Qual o pensamento negativo é mais comum para você? Você que está assistindo aí, 7 pessoas online, a Sidneia, a Débora, a Marilza, quem mais que está aqui que eu não estou conseguindo enxergar o nome, a Lorena. Qual o pensamento negativo é mais comum para você e o que você sente que isso te impede a realizar algo no sentido da confiança? Porque a Ana bateu num negócio interessante, que é essa questão das que chamamos aí no processo de coaching, né, de crenças limitantes. Até que ponto você acredita que você não é capaz de fazer mais nada em relação ao seu problema, ao seu relacionamento com o seu marido, na questão de educação com o seu filho, na questão dos seus colegas de trabalho, porque eu acredito que isso é muito importante, Ana, quando a gente começa a identificar o momento que a gente tem um pensamento negativo. Exatamente. E é a hora que você identifica que você consegue mudar. Certo. Né? Porque se a gente, é aquela história da consciência e de se apropriar de certas coisas. Quando a gente não se apropria e não vê que aquilo é uma tendência nossa, você não consegue fazer uma alteração, né? Eu vi aqui num comentário da Débora que ela disse que ela tem ido em reuniões de escola do filho e que ela tem visto mais homens. Olha que legal. De fato, né? De fato. Você abordou isso, você falou, né? Que está sendo cada vez mais comum. Eu falei até do pediatra, de levar e pegar na escola, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que isso, a gente está vendo mais isso, de certa forma, também reforça um pouco essa questão. Eu acho que a mulher se sente um pouco mais qualificada, um pouco mais representada, né? Com ajuda, enfim, eu acho que isso tudo é muito bacana. E aí, quando a gente fala um pouco dessa questão da inteligência relacional, o que é inteligência relacional? É você se conectar ao outro e, junto com isso, trazer coisas boas para você e para o outro. E esse outro pode ser um outro homem, como pode ser uma outra mulher, né?
como pode ser aquilo que a gente falou, de você se unir a outras pessoas, pedir ajuda e buscar complementações, enfim, né? Eu me peguei muitas vezes atrasada, sem saber o que fazer, e você esquece de pedir ajuda. A gente vai carregando e não sabe o que fazer, né? Exatamente, exatamente. A gente, tanto o homem quanto as mulheres, a gente fica criando, nós mesmos fica criando obstáculos, né? Para que, numa ação de desespero, a melhor forma de resolver, às vezes, um problema é essa questão, e aí eu busco uma teoria que chamamos de social brain, que é essa questão do cérebro social que nós temos, do relacionamento em que o outro, na tristeza, você compartilha isso, descarrega, e também na alegria, você multiplica isso. E essa questão de você buscar o conhecimento em outra pessoa é muito interessante, Ana, porque eu gosto muito de uma frase do Descartes, que ele, inclusive, neste mês agora, dia 31 de março, é o aniversário dele, de nascimento, né? Se eu não me engano, eu acho que ele nasceu em 1996, se eu estiver enganado, que ele disse que, olha que interessante, trocaria tudo que sei pela metade do que ignoro. Quando você começa a compreender que muitas vezes a gente acaba buscando apenas algo que nós já sabemos, ou seja, buscando um viés que nós chamamos de viés da confirmação, apenas aquelas coisas que comprovam o que a gente já acredita, a gente acaba se fechando por uma certa, entre aspas, ignorância de querer aprender com o outro. E aí você acaba perdendo uma das maiores virtudes que nós, seres humanos, possuímos, que é a humildade, de aprender com o outro, Ana. Nesse sentido, aqui agora, eu estou aprendendo com a Ana, porque eu estou falando e fazendo novas conexões neurais de reaprendizagem de como eu posso explicar esse assunto para a Ana, para a Sidneia, para a Lorena, para a Débora. E a Ana está aprendendo me ouvindo e aprendendo falando, me explicando no sentido de como ela enxerga esse problema. Isso que eu acho interessante, Ana. Exatamente, exatamente. Eu falo muito isso nas palestras também, dentro do classe, né? Que são os tópicos de inteligência relacional, que parte da nossa sabedoria, a gente aprende muito com o outro, a gente aprende muito no contato com o outro, tanto com relação à observação, como de escuta. E outra questão, né, que Freud já dizia isso lá atrás, que tanto o aprendizado como a percepção do teu autoconhecimento, ele vem muito pela fala. E aí é muito legal o fato das mulheres também se encontrarem tanto para conversar, né? Mulher adora marcar um café, bater um papo, dar uma para outra quando não está bem, contar o que está acontecendo, né? Os homens têm mais dificuldade de fazer isso. Então... E nesse sentido é muito bom isso para a mulher, né? É muito bom, porque só o tempo, mesmo que você não escute nada do outro, o fato de você estar colocando isso para fora e estar falando sobre você, você já está entrando em contato com as suas coisas, o teu cérebro está funcionando, você vai se apropriando daquilo, vai causando algumas alterações, né? Vai se dando conta se aquilo é bom ou é ruim para você, que, aliás, é a própria estrutura da psicanálise, né? A psicanálise é isso, é você se ouvir e você vai se dando conta daquilo que você está falando. O terapeuta é o mediador, né? Claro que ele faz algumas inserções, claro que ele faz algumas perguntas interessantes, mas ele te instiga a buscar. E o trabalho... Essa autorreflexão, né? Exatamente. E o trabalho do coaching é muito parecido com isso. O que são as perguntas poderosas do coaching? É fazer com que venha de dentro de você, né? O coach que fica dando resposta não é um bom coaching. Porque a gente sabe que sempre as soluções dos nossos problemas estão dentro da gente mesmo. Quando você começa a dar informações ao outro, você está usando o teu ponto de referência e não o ponto de referência do outro. E isso pode fazer com que ele tome decisões péssimas. Exato. Porque as tendências são diferentes da dele, né? Então você ficar dizendo, eu se fosse você faria isso. Mas você não é. Você não viveu o que eu vivi, você não passou o que eu passei, você não tem os meus registros, você não tem as minhas experiências, né? As memórias, os traumas, os momentos infelizes. Exato. Né? Então, eu costumo dizer isso, o bom terapeuta e o bom coaching não diz o que você tem que fazer. Ele te instiga a encontrar as respostas. Ele faz com que você, dentro do teu centro de referência, busque aquilo que você precisa saber. Né? Isso é muito interessante, esse sentido dessa provocação, que é esse ato de se provocar, essa autoprovocação,
Você pode até buscar conselhos, por exemplo, professores, coaches, mentores, psicólogos, só que, muitas vezes, o caminho a ser descoberto é nesse processo mesmo de não você se autodeprimir com pensamentos negativos, mas você se autoprovocar. Mas espera aí, se todo mundo está falando que eu cometi um erro fazendo essa escolha, ou eu fui ruim fazendo essa escolha, eu tive um comportamento ridículo nessa exposição que eu cometi, é uma boa oportunidade de você aprender a começar a enxergar quais foram os pontos que você errou nesse tipo de comportamento que você teve. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E até, inclusive, porque às vezes você toma uma decisão que naquele momento eram os recursos que você tinha para decidir. Às vezes, você não tem saída naquele momento. Quer dizer que você não possa tomar decisões mais assertivas em outros momentos, né? Aí volta também a questão do reforço da autoestima. Não é porque você tomou uma decisão ruim uma vez na vida que você vai ter que tomar todas, né? Exatamente. Olha que a Lorena falou ali. A Lorena comentou um negócio legal aí, Ana. Acredito que sermos empáticos também aprendemos muito, nos colocando no lugar do outro, pensar como agiríamos em tal situação nos acrescenta demais. Claro, não tenha dúvida, Lorena, eu acho que é exatamente isso. Eu falo bastante da empatia também, né? E uma outra coisa que eu chamo a atenção é muito fácil a gente ser empático com quem é parecido com a gente, né? Agora, a grande sacada mesmo da empatia é você tentar ser empático com alguém que não te é muito... que você tem um pré-julgamento ou que você, quando olha, faz algum tipo de julgamento precipitado mesmo. Por exemplo, vamos hipotetizar assim, as coisas que as pessoas mais fazem. Eu não gosto de pessoas tatuadas. Eu não gosto de quem usa o cabelo de uma determinada forma. Eu não gosto de pessoas obesas. Eu não gosto de pessoas que têm uma escolha sexual diferente da minha. Uhum. Né? São padrões onde as pessoas se sentem... elas julgam, né? Elas acham que aquilo não é dentro do potencial de referência que elas fariam ou das decisões que elas tomariam. Isso é interessante, Ana, porque o processo nosso de aprendizagem, no sentido, por exemplo, educacional, ou até no sentido já biológico, do funcionamento neurofisiológico, neurológico seu, o seu cérebro, e quando ele está aprendendo, ele vai categorizar as coisas, os objetos, ele vai categorizar as pessoas. E aí você pensa, mas então, Matheus, a discriminação, ela não tem solução? E aqui vai um ponto importante. Você precisa saber a diferença entre preconceito e discriminação. Discriminação, você está fazendo uma ofensa para a pessoa no sentido da cor da pele, no sentido da escolha sexual. Agora, o preconceito, até o nome já diz, é um preconceito antes de você conhecer a pessoa. O seu cérebro, e a Ana deu um exemplo aí nessa questão da pessoa tatuada, ele vai criar um conceito baseado nas experiências que você já teve. Por exemplo, se você há muito tempo atrás ou recentemente andava por alguma rua escura na sua cidade e você foi assaltado e essa pessoa estava cheia de tatuagem, provavelmente isso vai criar o que chamamos de marcador somático, um trauma nisso. Faz um registro. Exatamente, um registro. Para a próxima vez que você estiver andando na rua à noite e ver alguém se aproximando tatuado, rapidamente é uma informação que o seu cérebro vai captar e ele vai mostrar para você, falar assim, você pode estar em perigo. Isso é um preconceito. Você está julgando a aparência daquela pessoa sem você conhecer a pessoa. Isso faz parte do quê? Da sua sobrevivência. Exatamente. Mas aí é que a gente tem que se esforçar para, nessa hora, ser empático. Esse é o ponto, Ana. Esse é o maior ponto de empatia. E outra coisa que eu acho muito perigoso na empatia, que eu falo bastante em palestra. O brasileiro, com essa questão de ser afetivo, de gostar, de estar perto, às vezes confunde um pouco a questão da empatia também, porque empatia é a gente se colocar no lugar do outro, a gente ver o outro com os olhos do outro, né? Aquela brincadeira que a gente faz de colocar o sapato do outro e ver onde aperta, toda essa coisa. Só que, por outro lado, o que a gente faz às vezes? A gente começa a entrar de uma tal forma que a gente se mistura com o outro, e quando a gente se mistura, a gente para de ajudar. Né? Então, uma coisa é a gente ser empático, entender e tentar ajudar. Outra coisa é a gente começar a sofrer junto com o outro, se perder com ele e não conseguir ajudar. E não colocar essa dor, esse conhecimento que você tem de ajuda na prática, né?
Não, e daí tem gente que fica com pena e começa a sofrer junto, e daí você meio que se afunda junto com o outro, sabe? Exatamente. Um vínculo afetivo muito forte, né? Se o outro, por exemplo, está com depressão e você começa a ficar com pena e começa a sofrer e não faz um esforço para tirar essa pessoa de casa, para fazer um movimento que seja mais de ascensão do que, né? Você vai entrando junto. Vai junto, né? E isso de alguma maneira vai te, não contaminando, mas vai se influenciando. Somos sociais, né? Isso vai te conduzir a ir junto com ele, ao invés de você ajudá-lo a se levantar, a mostrar um caminho melhor, buscar um tratamento, mas no sentido de que você acaba ficando desmotivado e vai perdendo também essa vitalidade na vida, né? Isso aí, e a gente já sabe, cérebro, quando nós estamos nos conectando com as pessoas, existem todo um processo energético, e hoje em dia algumas coisas já estão sendo comprovadas, essa relação cérebro a cérebro, quando você está conversando, que você está se conectando, como nós estamos agora, que você passa coisas para as pessoas, né? Tanto que foram feitos vários estudos das pessoas que estavam com os aparelhos de medição, né, como eletroencefalograma ou mesmo outros aparelhos, que quando você fala uma determinada coisa e o outro está ouvindo aquilo e você faz uma conexão com o outro, os mesmos pontos cerebrais se acendem, né? Então, existe realmente uma questão de conexão quando você está se relacionando. Quando as pessoas estão muito mal e você fica se relacionando com elas e não faz um movimento diferente para tirar o outro daquela situação, mas se iguala a ele, vocês dois vão pro buraco juntos. Exato. Da mesma forma que quando você está mais animado, muitas vezes você chega perto de alguém que não está, você consegue causar uma mudança com ele, né? É mais ou menos como a temperatura da água. Se você pega uma água muito fria, uma água muito quente, ela vai se equilibrando. Então, isso é super importante. A influência do outro sobre a gente existe, da gente sobre o outro também, mas aí que a gente tem que tomar um certo cuidado para não deixar que isso vire um problema e não uma solução. Exato. Né? E assim, se eventualmente os dois estão tendo dificuldade, busca ajuda para alguém mais tentar te equilibrar, porque senão você vai criando essa esfera toda negativa e aí você vai entrando num buracão que ninguém consegue sair, né? E isso você, mais sabiamente do que nunca, consegue trazer nesse conceito de inteligência relacional de que muitas vezes as pessoas acreditam que não, eu não vou me expressar minhas emoções, meus sentimentos, e aquilo acaba virando uma bola dentro dela que vai se acumulando, e aí entra no que eu costumo dizer de que quando a pessoa, por exemplo, resolve matar a maior dor que mata ela, que seria essa dor, por exemplo, a depressão, como Augusto Cury, que é uma das piores dores que existe, é a depressão, o que ela faz? A única alternativa dela é tirar a própria vida, porque aquela dor ela já não suporta mais. Exatamente. E sabe que agora teve um dia, alguns dias atrás, agora não me lembro exatamente qual é o dia, mas se não me engano é em janeiro, que tem o dia do suicídio, né? E um canal de televisão me entrevistou para eu falar sobre isso, e uma das coisas que eu comentei é justamente isso. Sabe por que as pessoas se suicidam? Porque elas não dão conta da própria dor. Alguma coisa está tão violenta dentro delas que elas não conseguem lidar com aquilo e a sensação delas eu preciso acabar com isso. E a última, o que ela vê aí, entre aspas, a última solução é tirar a própria vida, né? Exatamente. E elas não se suicidam para acabar com a vida delas, elas se suicidam para acabar com a dor delas. Exato. E aí, se você tiver a oportunidade de tratar essas pessoas, de conversar um pouco, de tentar fazer com que elas entendam que a dor é uma coisa e elas são outra coisa, e que dentro deste ser outra coisa existem milhões de coisas boas. Aí você consegue ir qualificando a pessoa e minimizando a dor. Exatamente. E isso que a Ana está falando, pessoal, que está entrando agora, o Carlos entrou agora, o Carlos Henrique entrou, o pessoal que vai entrando, só para dar um feedback para vocês, a gente já vai encerrar, já estamos aí quase 40 minutos conversando, a conversa boa vai Nossa, boa, né?
E aí é importante que, se você conhece alguém que está passando por uma certa dificuldade, no sentido de um estágio de depressão, porque a depressão aí tem vários estágios, né? Por exemplo, a depressão secundária é a pessoa se sentir deprimida dentro da depressão. Então, são vários níveis, vamos dizer assim, vários níveis, tipos de depressão, de que determinados procedimentos, determinados medicamentos a pessoa precisa ter para conseguir voltar a essa fluidez dentro daquelas bases neurobiológicas que já não estão tão reguladas como deveria estar, o que é considerado normal. Então, é muito importante você ter um acompanhamento de um profissional especializado, um psiquiatra, ter um psicólogo. Só que, e aí entra um ponto importante aqui, que tenho certeza que a Ana vai concordar comigo. O fato de você estar deprimido, ou o fato de você ter um transtorno de ansiedade generalizada, ou o fato de você se sentir muito infeliz, se isso for constante, é muito importante você procurar uma ajuda, principalmente vínculos familiares, das pessoas que estão mais próximas de você. Não tenha vergonha de se abrir. Quando você se abre no sentido de desabafar, você compartilha o que você está sentindo. E se aquela pessoa te ama, ela vai fazer o melhor dela para te ajudar. Isso é muito importante. E a Lorena comentou ali, ó, a maioria das pessoas sempre pensam que nunca vai acontecer com elas. Temos que saber aceitar ajuda. Exatamente. Peçam ajuda, busquem ajuda antes que a situação chegue num ponto sustentável, né? A Sidneia também falou ali, ó, muito boa a reflexão, e a Cleia também comentou, buscar o equilíbrio nas relações realmente é um grande desafio. Nossa, é imenso, né? Como é que eu não vi aqui? Deixa eu ver. É que ele demora um pouquinho para apresentar para mim. Aqui, ó. Buscar equilíbrio nas relações realmente é um grande desafio, realmente. É um grande desafio. É um grande desafio. É um desafio gigantesco. É desafio porque cada ser é único. Isso que a Ana falou é extrema importância se você perceber isso. Mesmo sendo difícil o vínculo social, e aí a pessoa diz aquela famosa frase, nossa, é difícil trabalhar com seres humanos. Você precisa do outro ser humano para trabalhar. O que é difícil não é trabalhar com ele, é você entender os processos, a percepção que ele tem do mundo, porque sempre vai ser diferente que a sua. E aí vem aquela questão que você falou agora há pouco. Por isso que a gente tem que cuidar um pouco com os preconceitos, com os julgamentos, né? E entender que, assim, uma coisa que eu tenho visto no decorrer dos anos, e por ter trabalhado muito com perfil de personalidade também, as pessoas mais difíceis de encarar são os que melhor nos complementam. Por quê? As pessoas que são rápidas têm dificuldade de conviver com quem é lento. Mas a pessoa que é lenta é mais detalhista, é mais observadora, são os teus melhores complementares, né? A pessoa que tem muita facilidade de comunicação tem dificuldade de se relacionar com quem não tem. Mas às vezes essa pessoa não se comunica tão bem, mas ela tem outras habilidades que vão ser complementares às suas. Então, se a gente conseguir perceber isso, tanto nas nossas relações pessoais como nas profissionais, eu acho que fica tudo mais leve, né, amigo? Exato. Muito legal. Então, pessoal, eu queria aí agradecer, o papo foi muito gostoso, muito agradável. Eu vou deixar aqui para vocês, você que depois estiver vendo amanhã, que é sexta-feira, né? Hoje é dia 8 de março. Assistir vai estar por aí, né, Mina? Oi? A hora que a pessoa quiser assistir vai estar por aí, né? Exato. Se você quer trazer de novo essas reflexões, você fala assim, nossa, a Ana falou isso que eu achei legal, o Matheus falou isso, é só voltar no meu perfil, na minha fanpage, a Ana vai compartilhar isso depois, pode procurar ela, acompanhar ela nas redes sociais, Ana Artigas. Você tem LinkedIn, Ana, também? Tenho LinkedIn. Tenho LinkedIn, tenho Instagram. O Instagram é Inteligência Relacional Ana Artigas, LinkedIn Ana Artigas. É fácil de achar. E se colocar no Google Ana Artigas, aí também aparecem, acho que, todas as redes sociais. Exatamente, pessoal. Então, podem seguir, acompanhar esse trabalho dessa profissional fantástica. Ela tem um livro dela que ela lançou recentemente, Inteligência Relacional. Não deixem de buscar informações, procurar essa autorreflexão. E eu estou deixando aí na tela, ó, deixe seu e-mail. Eu não sei se você está vendo pelo YouTube, depois vai ver pelo YouTube, que eu vou colocar no meu canal. Não sei se você está vendo amanhã, depois de amanhã, o dia que você estiver vendo. Mande um e-mail, deixe seu comentário com o seu e-mail, que eu vou te mandar um PDF, de 2 páginas, no máximo, um PDF, com 5 questionamentos que podem melhorar
a sua autoestima. Então, isso vai, com certeza, te ajudar a você ter esses questionamentos que a gente chama de questionar pensamentos errôneos, questionar cognições errôneas, negativas. Então, eu quero que você vai deixar, o seu e-mail você vai deixar o seu e-mail, que daí eu vou enviar para você, e você vai me dar um feedback sobre o que você achou aplicando isso. Porque o ponto é, conhecimento sem ação, ele é em vão. Então, você precisa colocar em prática e compartilhar o que você sabe. Ana, se dá um tchau para a galera aí, se despede, deixa sua mensagem, por favor. Obrigada, pessoal. Estou à disposição de vocês. Também, se quiserem me mandar um e-mail, meu e-mail é ana@anartigas.com.br. Né, você consegue comentar aí, Ana? Vê se você consegue comentar. Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa o e-mail para cá. Ou você vai falando aí, eu digito aqui. Tá, é ana@anartigas.com.br. Certo? Ó, vê se apareceu aí para você, Ana, o comentário. Vamos ver aqui, que ele demora um pouquinho. Vai mostrar aí na tela para vocês, pessoal. É esse aí, Ana? Isso aí. Aí, pessoal... Então, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Também trocar algumas informações aí. E eu gostaria de dizer, mulherada, ainda não acabou o dia, faça uma coisa bacana para vocês, nem que seja assim, ai, que vontade de tomar aquele milkshake que eu adoro, um cappuccino que eu adoro, né? Enfim, faça qualquer coisa que seja, ligar para uma amiga que vocês gostam muito para dar um pouco de risada. Enfim, façam coisas que são legais para vocês, que é isso que faz a vida valer a pena, afinal de contas, né? Exatamente, Ana, porque assim, gente, o sentido do 8 de março aí, naquela catástrofe que aconteceu com as mulheres que foram queimadas vivas em 1910, isso só foi um modelo para representar uma homenagem daquele momento. O seu dia, e até o Dia dos Homens, na verdade, você que cria um dia, é uma nova oportunidade. E isso que a Ana disse, no sentido de que, tá bom, hoje é Dia das Mulheres, vou comemorar. Tome seu milkshake favorito, ligue para sua amiga, desabafe com ela, que isso pode trazer uma pequena sensação muito agradável, mas mesmo que seja pequena, isso vai impulsionar a você ter melhores escolhas, melhores relacionamentos e melhores decisões. Perfeito, perfeito. Gente, um abraço, um beijo no coração de vocês. E a gente está sempre aqui, né, Milan, para tentar ajudar o maior número de pessoas e, assim, um grãozinho de areia nesse mar eterno, mas a gente está fazendo a nossa parte, tentando dar o suporte que a gente puder aí, né? Exatamente, pessoal. Então, um beijão para vocês. Brigadão, Ana, de coração. E vamos marcar um próximo encontro, com certeza. Claro, com certeza. Obrigada pelo convite. Me senti honrada. Beijão, tá, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.